Gênesis, capítulo 3, versículo 8, da palavra do nosso Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Aleluia. Amém? Aleluia. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Pai, muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, por favor, nós estamos vivendo um momento, eu vou falar para os irmãos, 3 males deste século. 3 males deste século. E o porquê que estão vivendo esses males, e os irmãos entenderem, não se escandalizem, mas também no meio dos chamados povo de Deus. E a Bíblia nos fala que Deus tinha prazer de conversar com aquele casal no jardim. Deus havia dado uma ordem, está em Gênesis, no capítulo 2, 16 e 17, orientando Adão que não comesse da fruta do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. Então ele foi orientado a isso, porque o dia que ele fizesse isso, iria morrer. Então, avisado foi. Eu quero falar para os irmãos, que eu costumo dizer, que Deus, Ele até nos surpreende, quando é para nos abençoar. Ali, surpreende. Mas quando é para corrigir, ou tomar alguma providência em relação à nossa vida, Ele não surpreende. Ele avisa o que vai acontecer. Ele avisa a providência que vai tomar. Aleluia. Então ninguém, irmãos, está enganado na casa do nosso Deus. E onde nós está enganado? A questão é nós analisarmos o porquê certas coisas estão nos acontecendo quando não deveria estar acontecendo. Aleluia. Então, quando Deus falava com o homem, abertamente, quer dizer, havia prazer em conversar, porque ele chegou a conversar, chegou a falar. Então Deus foi diretamente ao homem e falou. Então ele tinha prazer em conversar. Louvamos a Deus por isso. Só tem um detalhe. Agora Deus volta a falar com o homem de forma o quê? Diferente. Já não era mais. Deus não chega mais para conversar com ele, fazer o que ele não deveria fazer. Agora Deus volta a falar com ele pelo que ele havia feito. E quero dizer para os irmãos que é muito triste. Porque, meus amados, nós buscamos a Deus para tudo, para recebermos bênção, para recebermos cura,
Nós buscamos a Deus para Deus abrir a porta de um emprego, abrir a porta da prosperidade. Nós buscamos a Deus para poder cuidar dos nossos filhos, quando eles saem à noite ou vão a algum lugar. Nós buscamos a Deus para tudo isso. E Deus, por sua vez, Ele quer falar conosco. Ele quer se aproximar de nós, mas muitas vezes, irmãos, não é para abençoar. Muitas vezes não é para dar bênção, para dar prosperidade. Muitas vezes não é para dar carro, para dar casa. Muitas vezes, irmãos, não é nem para curar fisicamente. Eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, antes havia um diálogo aberto, antes havia uma conversa entre o Criador e a criatura. Agora o Criador chega e a criatura corre, se esconde. Ou seja, sentiu que alguma coisa havia feito de errado. Não havia mais aquela harmonia entre o santo e a sua criatura. Aquilo havia se perdido. E aí, quando a Bíblia fala que eles se perderam, ali, diz a Bíblia o seguinte: ele chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? E ele respondeu o quê? E ele disse: ouvi a tua voz só no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha, irmãos, o que é isso? Estava nu e escondido. Ele teve medo. Ele teve medo. E quero falar para os irmãos, aos ouvintes dessa palavra, para mim também, porque antes não havia medo. Pelo contrário, era prazeroso, porque o Senhor chegava na virada do dia, aproximadamente às 18 horas ou 6 horas da noite, para poder dialogar. Mas dessa vez foi diferente, porque ele teve medo, teve temor. Diz a Bíblia, olha, e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Um dos males desse século é o medo. Medo. Antes não havia medo, mas agora estavam com medo. Agora, quando Deus se aproxima dele, não é mais para poder orientar. Agora se aproxima porque ele havia cometido um delito, o qual Deus havia dito que não era para cometer. E aí ele teve medo, ou seja, agora a nova situação do homem lhe trouxe o quê? Assombro com a nova situação. Ele se esconde e agora tem medo, fica preocupado, quando na verdade nós não deveríamos ser assim. E as pessoas têm medo de tudo hoje. Por que esse medo? Esse medo, irmãos, é por causa do erro, é por causa do pecado. Mas a palavra de Deus nos diz, em Isaías 61, foi profetizado há cerca de 730 anos antes de Cristo,
que Jesus viria para libertar os cativos, para libertar de todo mal, para curar. Isso havia sido profetizado, que a única forma de libertar o homem daquele medo seria realmente só Jesus poderia fazer isso. Em Lucas capítulo 4, versos 17, 18, 19, 20 e 21, a Bíblia diz que quando Jesus entrou na sinagoga, aleluia, foi entregue para ele o livro. Foi entregue para ele o livro do profeta Isaías. E ele leu exatamente, eu vou compartilhar com os irmãos, exatamente onde estava escrito, aleluia, porque ele havia, o que já havia sido profetizado, antes da vinda dele, ele havia profetizado. E eu quero compartilhar com os irmãos qual é a motivação e como se livrar desses males, como se livrar desse medo, e quem é capaz de tirar esse medo. Lucas 4, 17, 18 e 19, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus, aleluia. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os oprimidos, os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a restaurar a vista dos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando ou fechando o livro, o homem o tornou a dar ao ministro. Assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta palavra em vossos ouvidos. Ou seja, o prometido sou eu estou aqui. Qual é a necessidade de vocês? O que é que vocês precisam aqui? É libertação, irmão. Não que vocês precisem de bênção material, é isso não. Era realmente libertação da alma, era uma nova relação com Deus, era isso, voltar a ter relação com Deus novamente, a ter o convívio com Deus, a ter intimidade com Deus. Eles haviam perdido isso devido ao pecado, e aí com isso, esse afastamento do homem para com Deus o faz ficar com medo. E muitas pessoas, irmãos, até mesmo no meio do povo de Deus, vivem amedrontados por tudo. E vou dizer para os irmãos que isso não é somente, eu falo até de cristãos, nós como servos de Deus, que não deveria ser assim. Então pessoas, irmãos, que até pregam, até cantam, são pessoas de oração, são pessoas que jejuam, são pessoas que têm compromisso com Deus, são pessoas que nem culto faltam, são pessoas que vivem em atividade na igreja, mas traz em si o medo. É só falar que ela vai morrer. É só falar que vai morrer, pronto. A pessoa tem medo. Não era para ser assim.
Se falar, porventura, se levantar um profeta e dizer, Deus manda, igual Ezequiel, ó, Deus manda dizer, bota tua casa lá que tu vai morrer, pronto, vira a cara para a parede, não faz comigo não. Eu não posso morrer, eu não quero morrer, eu não quero nem ouvir essa palavra de morte. Uma pessoa empregada, quando ele fica sabendo que a empresa está passando por dificuldade devido a uma crise, e que essa pessoa vai ser dispensada, o desespero bate, o medo. Eu estou falando de servo de Deus. E chega em casa e até comenta, fala para a esposa, olha, nós agora temos que se virar, porque na verdade vai ter um problema. Vai ter um problema sério. Nós temos que se virar, porque eu vou ser mandado embora. E eu estou com medo, porque nós temos dívida, nós temos conta para pagar. Eu estou desesperado, medo. Porque ele ouviu a notícia que vai ser mandado embora. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Aconteceu um fato, né? E foi até com a gente mesmo, comigo mesmo, né? A gente recebeu um telefonema e a minha esposa chegou. Eu estava no quarto deitado, ela falou bem assim: ó, recebi um telefonema agora, disso. O que eu faço? O que você acha? Eu só penso assim, ó, Deus. Isso é coisa para Deus. E me mantive como eu estava. Porque eu não tinha o que fazer, nem poderia me desesperar. Nem deveria me desesperar. É isso, irmãos amados, quando eu falo de cristãos, é porque nós temos o Espírito de Deus. Nós temos Deus na nossa vida. E não deveria ser assim. Glória a Deus. Deveríamos ser pessoas mais sóbrias, mais tranquila, mais consciente de que Deus, irmãos, está em nossa vida. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós pertencemos a Ele. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos ainda não entendem isso. Nós somos pessoas imediatistas. Nós queremos ver as coisas acontecer ao nosso tempo. Não, meus irmãos. Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: se Deus é comigo, está na minha vida, então eu vou descansar. Eu não tenho que ter medo de nada. A Bíblia nos fala, aleluia, em 1 João capítulo 4, 18, 19 e 20, diz que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Antes o amor lança fora o medo. E Deus é amor. Aleluia. E quem está aperfeiçoado em Deus está tranquilo. Porque o próprio Deus na vida dessa pessoa, na nossa vida, na tua vida, Ele lança fora o medo. Então por que eu tenho que ficar com medo? Então o problema, sabe o que é isso? Desculpe, mas é a libertação. Quem tem medo está precisando ser liberto. E com Deus não tem desculpa. Isso é assim mesmo, né? Nós somos seres humanos, nós somos carne, mas nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a graça do Senhor. O mundo pode até não entender isso. O nosso caso é diferente. Medo, né? Conforme
a nova situação, né, se esconde, de ter medo, né, que o que acontece? Que traz a consciência do próprio perigo. O medo é porque nos traz a consciência de um eventual perigo, de alguma coisa que está acontecendo, ou alguma coisa que está acontecendo. Então a nossa consciência, na verdade, começa a trabalhar negativamente. Glória a Deus. Aleluia. E começa a ver derrota, onde a derrota nem chegou, ou talvez nem vai chegar a derrota. Mas nós, irmãos, ao invés de cantarmos a vitória, nós nos precipitamos e começamos a contar a derrota, porque a nossa mente, aleluia, processou isso e nos traz o medo. A nova vida de Adão e Eva tornou-os pessoas medrosas, mas a nossa vida hoje em Cristo deve nos tornar pessoas corajosas, pessoas firmes no Senhor. Glória a Deus. Quando eu falo isso, falo de todos nós. Eu também, não é só os irmãos, eu também, a cada dia preciso ser trabalhado, porque acontecem muitas coisas para tentar nos desviar do foco. Sabia disso? Muitas coisas. Isso causa o quê? Temor, causa ansiedade e receio. A outra situação que causa a pessoa é o quê? Depressão. A pessoa fica deprimida, porque primeiro vem o medo, depois do medo vem o quê? A depressão. O que é? A pessoa passa a conviver com humor alterado. Uma pessoa deprimida, a ter humor alterado, tristeza profunda e também sem esperança. Olha o que o medo causa. O medo, quando a pessoa tem medo, que é medo de tudo aqui, é medo de tudo, de qualquer coisa. Hoje em dia que a gente vive num momento de tanto assassinato, tanto roubo, estupro, tudo que é de ruim no mundo. E as pessoas, elas andam preocupadas. No meio da rua não se pode mais abrir o celular livremente. Pelo menos no Rio de Janeiro, na grande cidade. A pessoa que quer atender o celular, ela tem que olhar para um lado e para o outro. Às vezes não tem nenhum perigo. Tem um lugar no Rio de Janeiro, eu não vou dizer o local, porque essa mensagem vai chegar em muitos lugares. No Rio de Janeiro, um local que eu lembro até hoje, eu havia ido numa reunião no escritório de uma empresa, e eu peguei na época o meu carro, deixei de um lado, que a reunião é do outro lado, e eu cheguei, olhei assim, tinha um limpador, um guardador de carro, e alguém falou comigo, ó, aquele cara aí trabalha aqui, é assim, assim, assado. Eu nem conhecia a pessoa. Pasme que eu fiz. Eu peguei a chave, peguei o carro, falei, onde é que eu boto meu carro? Eu boto aqui, falei, então bota lá para mim, toma aí minha chave. Uma caminhonete. Daqui a um pouco eu estou voltando. Deixei na mão dele, ele manobrou e guardar lá. E fui para a reunião. Cheguei na reunião, conversei, bati um papo, tomei um café. Conversa vai, conversa vem. Aí depois eu voltei para a reunião. Mas antes de eu chegar nessa sala da reunião, eu tinha que passar por um local que no Rio é muito visado. E eu estava levando uma pasta. Essa pasta. E olha eu com a pasta aqui, olhando assim, ó, disfarçando e olhando. Porque o local fica cheio de pessoas assim, ó,
com má intenção, para te assaltar, levar o que você tem, levar o celular, levar a tua pasta, levar tudo que você tem, bolsa, porque você anda preocupado de ser roubado, de ser atacado, medo. Eu fui para o escritório quando eu voltei, aí procurei a pessoa estava lá, me deu a chave do carro, paguei ele e deu o carro embora. Ficou meu amigo, falei, agora eu já conheço. Quando eu voltei para a reunião de novo, falei, arruma um lugar para mim aí, tem a chave do carro aí. Meus irmãos, como servo de Deus, por que eu tenho que ter medo de tudo? Porque primeiro a questão do medo foi o que aconteceu com Adão. Ele se escondeu. Não era assim antes. Mas depois do medo, a pessoa passa o quê? Viver deprimida. Passa a ter depressão. A pessoa passa a conviver com o quê? Com humor alterado, com a tristeza profunda e sem esperança. Qual é a esperança que uma pessoa medrosa tem? Nenhuma. É interessante é que você lida com pessoas assim, que são pessoas que pregam a palavra, são pessoas, irmãos, que oram, são pessoas que oram, são pessoas que fazem propósito, jejuam, são pessoas que ensinam essa mesma palavra que estamos ouvindo hoje. São as mesmas pessoas que estão com medos e passam por problema de depressão. E pessoas assim ficam com o humor alterado, uma tristeza profunda, uma angústia. E são servos de Deus. Isso não quer dizer que a pessoa vai perder a salvação, não, irmão. Não quer dizer que a pessoa vai perder a salvação, mas a pessoa passa o tempo todo sofrendo. A pessoa não vai perder a salvação, mas enquanto estiver na terra dos viventes, ela fica sofrendo, ela levanta sofrendo, passa o dia sofrendo, vai dormir sofrendo, acorda sofrendo, passa o tempo todo com essa depressão. E Jesus, como está em Lucas capítulo 4, quando ele acabou de ler, ele fechou o livro e os olhos de todos estavam fitos nele, e ele disse: hoje se cumpriu essa palavra em vossas vidas, em vosso meio hoje. Ou seja, eu estou aqui. Ou seja, eu vim para libertar vocês, eu vim para tirar a opressão, eu vim para isso, para tirar essa depressão profunda que vocês sentem, esse medo profundo que vocês sentem, essa angústia, esse humor alterado, ressequido, que ninguém pode chegar perto de vocês. Irmão, crente é uma pessoa alegre, crente é uma pessoa feliz. E vou dizer para os irmãos, aconteça o que acontecer, nada tira ele da graça, ninguém tira. Ele está firmado em Cristo, está firmado no Senhor, e aquilo que eu preciso, no tempo certo, Deus vai providenciar. Eu não tenho que ter pressa, eu tenho que aguardar com paciência do Senhor. Aleluia. Mas depois da depressão, irmão, tem o que? Tem a opressão. E o que é essa palavra opressão? A pessoa passa a conviver com o quê? Com uma sensação de sufocamento, uma sensação de a pessoa estar abafada com todos os problemas que acontecem na vida. Tudo que acontece a sufoca, abafa. A pessoa fica sem liberdade em si mesma, porque tais problemas está permitindo, fazendo com que ela fique assim. Mas Jesus não tem isso para nós. Não é isso que Jesus tem para nós. Nós temos o Espírito de Deus. Eu quero bater essa tecla.
Qual é o seu medo nesta noite? Qual é o meu medo nesta noite? Às vezes, sabe, meus amados, os irmãos estão dentro da igreja, mas estão aqui dentro preocupados com sair daqui. Ainda mais quando deixa em casa uma situação não resolvida. Aí está preocupado, na verdade. Quando acabar o culto, chegar em casa, Jesus, chegar em casa agora, que luta. Em vez de chegar, sai assim, ó, Jesus, eu te adoro, te louvo, vou para casa agora, e tenho certeza que o Senhor já deu a minha vitória. Eu tenho certeza, eu não vou ficar com medo, não vou ficar apavorado, porque o que eu preciso está no Senhor. Então, tem misericórdia de mim. Como eu falei antes aqui da pessoa que recebe a informação de que vai ser mandado embora, vai ficar preocupado com o quê? Com a luz, com a água, com a internet, com a Casa Bahia, está preocupado com os carnês, aí desespero. Mas ele ouviu a mensagem, alguém diz, olha, vai muitas vezes ser mandado embora, e de preferência os mais antigos, que custam mais caro. Aí a pessoa tem 20 anos de casa, já vai receber uma bolada, né? Mas quem disse que essa bolada satisfaz? Está com medo, está preocupado. O que a pessoa crente tem que fazer? Senhor, é o seguinte, até hoje eu trabalhei 20 anos nesse lugar, diz que vai mandar os mais antigos embora, pode ser eu que esteja também nessa barca, mas quer saber? O Senhor que me sustentou até hoje 20 anos aqui é poderoso para abrir outra porta amanhã, então eu vou me tranquilizar, eu vou aguardar no Senhor e não vou me preocupar, vou continuar glorificando e exaltando o teu nome. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude quando alguém recebe um diagnóstico que está doente, que vai lá, faz o exame e constata que está com câncer. Ah, meu Deus, e agora? E agora? Senhor, o diagnóstico chegou, foi constatado, mas poderoso é o Senhor para me dar vitória. Não vou me desesperar. E mais, Senhor, ainda digo mais, a tua palavra me fala, em Salmos 116, 15, maravilhosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Se eu tiver que partir, Senhor, isso vai alegrar o teu coração. Então eis-me aqui. Agora, tem um detalhe, se não for meu tempo de partir ainda, o Senhor pode me curar. Ah, irmãos, eu viajando para o Amazonas, para Manaus, e eu viajava para cima e para baixo de avião, morava praticamente dentro de avião. E uma vez eu saí de Manaus, naquele avião enorme da Transbrasil, que era um luxo, e de Manaus, numa meia hora de voo, o avião começou a dar uma despressurização na cabine. E quando isso acontece, os teus ouvidos começam a doer, mas doer mesmo. Eu sentia que era dorzinha, e tem mais gente preocupada. Eu estava, não sei se estava lendo jornal, alguma coisa, estava olhando a Bíblia, não sei, alguma coisa eu estava lendo, não lembro agora. E de repente o capitão, piloto, senhores passageiros, aqui quem vos fala é o capitão fulano de tal, quero informá-los que sofreu uma despressurização na cabine e por isso nós vamos retornar para Manaus. Ah, gente, o que tinha de gente fazendo assim,
um desespero. E do lado tinha uma pessoa do meu lado que fazia um montão de cruz na cara. Eu falei, Jesus querido, e um apavoro, um medo de que agora vai cair, vai morrer todo mundo. Sabe o que eu falei para Deus? Falei, Senhor, eu sou teu servo, estou aqui, mas vou dizer para você uma coisa: se esse avião cair e eu morrer, estou salvo. E se eu não morrer, vai ser para eu testemunhar que tu és Deus. Então está tudo bem. E continuei lendo o meu jornal lá, normal, lendo, com fone no ouvido, ó, lendo. E o avião, ele era muito grande e estava com despressurização, não poderia aterrissar de uma vez, porque se ele faz isso, a pressão aumenta, estoura os tímpanos. Então ele tinha que fazer assim, ó, até baixar, e as asas quase batiam nos barrancos do avião, até chegou no sol. O pessoal saiu correndo, cruz credo, Ave Maria, eu não sei o que, um desespero. Eu falei, eu vou tomar um cafezinho, sabe? Medo, irmão. Nós temos Jesus na nossa vida, o teu Senhor na nossa vida. Vocês devem estar pensando bem assim, se fosse eu não sei o que seria, o que você faria, mas a minha reação foi falar com Deus. Aconteça o que aconteceu, eu sou teu servo. Se eu morrer, eu estou contigo. Se eu viver, eu vou testemunhar. Então, das duas, uma. E o teu nome vai ser glorificado e exaltado. Vamos ficar de pé dando glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia.